todos, soy el padre Marcelo. Bom dia a todos, eu me chamo Padre Marcelo. Dobar dan svima. Ja sam padre Marcelo. Eu sou de Montevidéu, no Uruguai. Privilegio estar acá porque acá fue donde me convertí, la Virgen me cambió el corazón y donde mi vida cambió para siempre. Para mim é um privilégio estar aqui, porque aqui é onde eu me converti e Nossa Senhora transformou a minha vida e o meu coração. Llegué acá en una peregrinación por primera vez en el año 2003. Eu cheguei aqui em uma peregrinação pela primeira vez no ano de 2003. Estaba pasando uno de los peores momentos de mi vida. E eu estava passando por um dos piores momentos de toda a minha vida. Estaba con ataques de pánico, de angustia, con el corazón muy angustiado y pasando realmente muy mal. Eu estava sofrendo de ataques de pânico, de muita angústia, com o coração muito angustiado. Eu realmente estava vivendo alguns momentos muito ruins. Joven que llegó acá, de pelo largo, Eu cheguei aqui muito jovem, com um cabelo comprido, eu gostava da noite e passava o dia inteiro a beber e com os meus amigos. koji je volio izlaziti noću i provoditi vrijeme s prijateljima. en mi juventud, en mi adolescencia, me echaron. E na minha juventude e na minha adolescência, U svojoj adolescenciji i mladosti iz 3 škole katoličke eu passei por 3 católicos. E os sacerdotes, eles não podiam me ver, eu não podia ver aos sacerdotes. Paso del tiempo y conociendo a Dios, después a quien me ayudó. E com o passar do tempo, conhecendo a Deus, e aqui em Medjugorje, a minha vida se transformou completamente. En Uruguay somos solamente el 2% de católicos practicantes en el país. No Uruguai, os católicos praticantes são somente 2% da população de todo o país. Iglesias están vacías y la gente E precisamos rezar muito porque as igrejas estão vazias e as pessoas não têm mais fé. mientras en Uruguay somos todos jugadores de fútbol además. U Urugvaju svi smo igrači nogometa. Entonces crecí haciendo mucho E no Uruguai todos nós jogamos futebol. también era parte de mi vida de todos los días. Então isso também fazia parte da minha vida todos os dias. Igramo nogomet i to je bila moja svakodnevnica. Pero ya en la adolescencia me empezó a pasar algo que me empezó a generar mucha tristeza. Então já na minha adolescência me começou a acontecer algo que me gerava muita tristeza. Encontraron un problema en la columna y eso hizo que estuve desde los 18 hasta los 20 años postrado en una cama. E eu tive um problema na coluna. Isso me levou que desde os 18 até os 20 anos eu me encontrasse completamente paralisado numa cama. Se terminó de coronar unos años después, cuando uno de mis mejores amigos falleció en un accidente de tránsito. A to je eskaliralo kada je jedan od mojih najboljih prijatelja par E isso piorou quando um dos meus melhores amigos, depois de alguns anos, ele morreu num acidente de carro. Encontraba paz, que la vida era como cuesta arriba. jedan mladić koji nije pronalazio Eu era um jovem que não conseguia encontrar a paz com tanto vazio no meu coração. Y además me gustaba mucho jugar al fútbol, me gustaba mucho hacer deporte y terminé en una cama postrado. Volio sam dakle nogomet, volio sam sportove i završio sam Então eu gostava muito de esporte, muito de futebol e terminei por muito tempo numa cama prostrado. Que fallece, ahí el corazón se me termina de destrozar. i onda još sa tom nesrećom E moje srce je se potpuno slomilo. E depois, com o acidente desse meu amigo, meu coração terminou de desmoronar. Dado en bandeja porque no había tenido el fallecimiento de ningún ser querido. Nije ni malo lako to podnijeti. Não é fácil suportar isso, porque nunca antes disso eu tinha escutado eu não tinha sentido que fosse perder uma pessoa querida. Nunca había fallecido nadie cerca mío. Susreo sam se dakle sa smrću, a Então eu me encontrei com a morte
pela primeira vez e antes disso ninguém tinha morrido da minha família. Prijatelj je bio sin jedinac. Então, depois da morte desse meu amigo, meu coração foi despedaçado. Esto terminó acentuando aún más toda a tristeza que tenía en mi interior. Então, essa passagem acabou aumentando toda a tristeza que eu vivia no meu interior. Que la depresión fuera cada vez más severa. Então, isso levou que o meu estado depressivo fosse cada vez mais severo. Un día, mi mamá, que está ahí presente también y ha venido en la peregrinación, Um dia, a minha mãe, que está aqui presente, ela também veio na peregrinação. me mandó a hacer un mandado a un lugar. Ela me mandou a fazer algo em algum lugar. Mucho de mi casa por la tristeza que tenía. E eu não saía nunca da minha casa por causa da tristeza que eu vivia. Cuando llego a ese lugar, me encuentro con una chica. E quando eu chego nesse lugar, eu me encontro com uma moça Me empieza a decir que se había enterado que yo estaba mal. e que começa a dizer que ficou sabendo que eu estava muito mal. Então eu fiquei com muita raiva porque eu não queria que as pessoas soubessem disso. Entonces me comentó que en unos días iba a empezar un grupo de oración. Então ela me comentou comigo que daqui a alguns dias começaria um grupo de oração. La quería matar. Eu olhei para ela, dentro de mim eu queria matá-la. Pero ella insistió, insistió. Mas aí ela insistiu, insistiu muito. En un momento, después de que me invita al grupo de oración, E depois de um momento que ela tinha me convidado a esse grupo de oração, rosario del bolsillo, ela tira um terço do bolso e me dá. y me dice, Então ela me diz: te doy este rosario que no es un regalo, sino que es muy importante para mí. esse terço é um presente, mas é muito importante para mim. Si sientas mejor después, me lo devolves. Não é um presente, é muito importante para mim. Fica com ele, quando você sentir melhor, me devolve. Malo Então eu comecei a participar desse grupo de oração que começava. otišao sam, Então eu não queria de forma alguma rezar o terço. De luz, no se escucha. lo puse en la mesita de luz y Então eu coloquei na minha mesinha de cabeceira e continuei fazendo aquilo que eu fazia. yo sentía que el rosario me miraba. Mas eu sentia que aquele terço me olhava. Cada vez estaba más enojado con el rosario y el gesto de esta chica. E a cada vez eu estava sempre mais com mais raiva desse terço e daquela moça. Le di una chance a los psicólogos, a los psiquiatras, estaba muy medicado. U jednom trenutku E foi no momento em que eu ia em muitos médicos, psicólogos, estava cheio de remédios. Si Dios existe, vamos a darle una posibilidad. Eu pensei, mas se Deus insiste, eu também vou dar uma possibilidade também a Ele. Fui entre dientes regañando a ese rosario. Então, aos pouquinhos, eu comecei a me entregar e a me abrir a este terço. Eram 3 mulheres e eu. Yo decía, ¿qué hago acá? E eu me perguntava, mas o que eu faço aqui? Essas moças falavam, eu era o único homem e eu não queria estar ali. Hasta que comenzamos a rezar y Até que nós começamos a rezar e isso me transformou completamente tudo. que yo no tenía paz y ahí en ese momento Porque eu não tinha nenhuma paz, então naquele momento eu senti um pouquinho de paz. y a partir de ahí, jueves tras jueves, era como mi salida de paz para ver si podía cambiar. Então ali, quinta-feira, após quinta-feira, era o meu cantinho de paz, onde eu ia encontrar a paz. Ese momento, después de 3 o 4 veces que nos juntamos a rezar, E neste momento, depois de 3 ou 4 vezes que nós nos tínhamos reunidos para rezar, la chica que guiaba el rosario dice, en breve va a haber una peregrinación a un lugar donde se aparece la Virgen. então essa moça que tinha me dado o terço, ela me disse,
Em breve terá uma peregrinação nesse lugar onde aparece Nossa Senhora em Medjugorje. Claro, cuando ella dijo eso, yo enseguida me puse a mirar en el mapa porque era un nombre impronunciable. É claro que quando ela disse isso, eu comecei a procurar no mapa, porque era uma palavra que eu não conseguia nem mesmo pronunciar. A mí me gustaba la noche, los boliches, salir con mis amigos. Eu gostava da noite, de sair com os meus amigos. Miré en el mapa dónde quedaba Medjugorje y vi que quedaba al lado de las grandes ciudades de Europa. E eu vi, quando eu olhei no mapa onde era Medjugorje, eu vi que era perto das grandes cidades europeias. Entonces se me empezaron a iluminar los boliches de España, de Italia y de otras ciudades. I onda Então eu comecei a pensar a Espanha, a Itália e outros lugares. Pero, claro, yo no quería ir solo porque era el único varón dentro del grupo. ali naravno Porém, claro, eu não queria ir sozinho porque eu era o único homem desse grupo. Con dos amigos, uno de ellos era el que iba manejando en el accidente. E então eu falei com dois amigos, um deles é o que estava dirigindo durante o acidente. automobil u kojem je poginuo moj prijatelj. Y los convencí de venir sin estar convencido yo. Então eu convenci eles a vir, mesmo que eles não eram convencidos. Nosotros no teníamos ni idea de lo que era una peregrinación Só que que íbamos a ir. nós não tínhamos ideia do que era uma peregrinação e nem mesmo de onde nós iríamos. No fuimos a la reunión previa de del grupo, no conocíamos absolutamente a nadie. Nós não participamos das reuniões antes que o grupo organizou, nós não conhecíamos nada. Fuimos a comprar los pasajes, ya no había en el mismo avión con todos los peregrinos. E quando nós fomos comprar as passagens do avião, não tinham mais passagens no mesmo avião dos outros peregrinos. Entonces nos mandaron en un vuelo por otro lado y nos encontrábamos con toda la peregrinación en Roma. Então eles nos mandaram num outro voo de todo um outro lugar e nos encontramos em Roma. Llegamos al aeropuerto de Roma, nos encontramos con la peregrinación Nós tínhamos 23 anos, chegamos no aeroporto de Roma, nos encontramos com o resto dos peregrinos. y en ese momento nos dimos cuenta que el peregrino más joven tenía unos 60 o 70 años. E neste momento nós percebemos que o peregrino mais jovem tinha uns 60 ou 70 anos. 70 godina. Mis amigos me querían matar. Os meus amigos me queriam matar. Yo también me quería matar. E eu também queria me matar. ¿Cómo salimos de esto? ¿Qué viene ahora por delante? E agora o que nós vamos fazer? O que virá pela frente? Las señoras nos agarraban del cachete, nos mimaban, nos tocaban el pelo. E as senhoras nos tiravam, puxavam as nossas orelhas, nos faziam carinho, nos mimavam. E nós queríamos sair correndo dali. Y después todavía cuando nos subimos al bus, E então depois, quando nós subimos dali, era un rosario atrás del otro. era um terço após o outro. Era todo negativo. E para nós tudo isso era negativo. Cuando empezamos que llegamos acá a Medjugorje, Quando nós compreendemos que nós chegamos aqui em Medjugorje, para hacer una presentación de cada uno en el grupo, então nós fizemos um momento, uma apresentação de cada um no grupo, y cada una de las señoras que iba hablando e cada uma das senhoras que iam falando decía dos palabras y lloraba. dizia duas palavras e chorava. Dvije riječi, odmah bi počela plakati. Nosotros Então nós éramos prontos para sair correndo dali. Jednostavno, jedino što me oprostilo bilo je pobjeći odatle. veníamos con un sacerdote carismático, además que bailaba y cantaba todo el día. A o- Nós tínhamos vindo com um sacerdote carismático que cantava e dançava o dia inteiro. El panorama para los tres jóvenes que estaba ahí era adverso por todos lados. I ta Então o panorama para esses três jovens que tinham vindo era contrário por todos os lados. En un momento algo gracioso que pasó éramos que éramos 4 varones, los 3 amigos y el sacerdote. Então teve um momento que nós éramos 4 homens, nós 3 amigos e esse sacerdote. Y la
pensión en la que estábamos era muy chiquita, entonces teníamos que compartir uno de los tres el cuarto con el sacerdote. Então, onde nós dormíamos era muito pequenininho, então um de nós tínhamos que compartilhar o mesmo quarto com o sacerdote. Mas nós éramos alérgicos a sacerdotes. Entonces empezamos a hacer piedra, papel y tijera. Então nós começamos a fazer pedra, papel, tesoura para decidir quem ia dormir com o sacerdote. Izvlačili su dakle ko će spavati tamo u sobi sa svećenikom. Y perdí yo. E tocou a mim. Pero Porém, yo no voy a compartir el cuarto con él. eu disse, não, eu não vou dormir com o sacerdote. Ja neću ići sa svećenikom u sobu. Los otros dos hicieron lo mismo. Os outros dois fizeram a mesma coisa. E um outro perdeu no jogo. E ele disse, eu também não. Hasta que al final el otro dijo, yo me la juego por el equipo. Kad je Até que, por fim, o outro disse, eu voto pela equipe. Todos esos días que estuvimos en Medjugorje, que fueron 7 días, Então, todos os dias que nós estivemos em Medjugorje, que foram 7 dias, comenzamos a hacer lo mismo que hacían los demás, veníamos al... nós começamos a fazer tudo aquilo que faziam os outros, íamos à adoração, participávamos da missa. na molitvu, na misu, na klanjanje. Pero era todo nuevo para nosotros y no sabíamos rezar, nos dimos cuenta que no sabíamos nada. E para nós isso tudo era tudo novo, nós não sabíamos rezar, nós percebemos que nós não sabíamos nada. Então, eu comecei com os meus ataques de pânico, com as angústias, as tristezas. Y parte de eso también es que uno cuando se siente así no quiere estar solo. E parte disso é que quando uma pessoa se sente assim, ela não quer estar sozinha. Entonces mis dos amigos me propusieron ir al Krishvak a las 3 de la mañana. Então, os meus amigos me propuseram de subir sobre o Krishvak às 3 da manhã. Quería ir, pero tampoco quería que ellos vayan porque no quería estar solo. Eu não queria ir, mas eu também não queria que eles fossem, porque eu não queria ficar sozinho. Mas eles foram igualmente. Yo dormí toda la noche con la sábana hasta acá A ja sam Então eu dormi a noite inteira com as cobertas até aqui, porque tenía miedo que se me aparezca la Virgen. porque eu tinha medo que Nossa Senhora me aparecesse. Ahora cada vez que vengo digo que se aparezca. E agora, todas as vezes que eu venho, eu disse que ela apareça, que apareça. Después de toda esa semana que estuvimos acá, Depois de toda essa semana que nós estivemos aqui, no fue en alguna situación puntual, e não aconteceu nenhuma situação específica, mas o nosso coração começou a se transformar. E nós começamos a perceber o que era amizade verdadeira entre os amigos. hasta ese momento hablábamos de fútbol y de mujeres. Até aquele momento, nós falávamos de futebol e mulheres. Cuando empezamos esa conversión que no sabíamos que nos estábamos convirtiendo, ali Então, quando começou essa conversão, que nós nem sabíamos que nos estávamos convertendo, empezábamos a hablar de las cosas del corazón, de cómo se sentía cada uno. então nós começamos a falar das coisas do coração, de como cada um se sentia. nam je bilo. Creo que ese fue uno de los grandes regalos que tuve de conocer lo que es la amistad sincera y compartir lo que uno siente. E eu creio que seja uma experiência grande que eu fiz daquilo que é amizade sincera, de partilhar o que cada um sente. Depois nós voltamos para o Uruguai, Antes de volver íbamos a ir a todos los boliches de Europa. I prije nego što mas antes de voltar ao Uruguai, nós rodamos um pouco toda a Europa. Los tres E todo lugar que nós íamos, todos três, íbamos a la iglesia, rezábamos al rosario y íbamos a misa. nós íamos à igreja, rezávamos o terço e participávamos da missa. Y también a los boliches. ali također i na noćne izlaske. E também saíamos. Algo nuestro estaba cambiando y nos tocó volver a Uruguay. Mas algo em nós estava transformando. Je došao trenutak da se vratimo u Urugvaj. E então chegou o momento de voltar ao Uruguai. Então, quando eu voltei e fui ao encontro com o psicólogo, Claro, yo ahí ya estaba con mucha más paz, con mucha más
empezó a desaparecer esos ataques de pánico. É claro, eu estava com muita mais paz, muita mais tranquilidade e começou a desaparecer estes ataques de pânico. Y con el paso del tiempo, esos ataques desaparecieron por completo. E com o passar do tempo, esses ataques de pânico desapareceram completamente. Este video hicimos algo que les recomiendo que no lo hagan nunca. Quando nós chegamos a Montevideo, nós fizemos algo que eu recomendo que vocês não façam nunca. Estábamos acá en Medjugorje, nos cambió la vida y el corazón y queríamos que a todos les cambie. Mi smo E bili quando nós estivemos aqui em Medjugorje, nos transformou a vida e o coração e gostaríamos que todos experimentassem isso. Juntamos a todos nuestros amigos y le regalamos un rosario a cada uno. Juntamos todos os nossos amigos e demos um terço de presente para cada um deles. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. E começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Después de ese día no nos hablaron más. E depois desse dia, nunca mais eles conversaram conosco. Dijeron, estos enloquecieron del todo. E disseram, esses ficaram doidos completamente. Hay que tener cuidado con eso, Znači, Precisa ter muito cuidado com isso. porque la Virgen nos ayuda en la conversión a cada uno, no a todos los que nosotros queremos. Porque Nossa Senhora chama a conversão cada um pessoalmente, não aqueles que nós queremos. mi želimo. Mi vida antes de eso era salir todas las noches A minha vida antes disso era sair todas as noites. y de un día para el otro empecé a dar catequesis. E de um dia para o outro eu comecei a fazer palestras, En el altar al sacerdote. a ajudar o sacerdote junto ao altar. Recuerdo que una vez me tocó ayudar al sacerdote en una misa. E eu me lembro que uma vez eu comecei a ajudar o sacerdote durante a missa. En el primer banco estaba el papá de una E no primeiro lugar estava o pai de... tercer banco había una exnovia. E no terceiro banco tinha uma ex-namorada. En el otro lado otra chica que había salido. E do outro lado, uma outra moça com que eu tinha ficado. Sam bi izašao. Y yo quería salir corriendo. E eu queria ir embora correndo. Pero es lo que pasa en el corazón. Uno se va transformando, va cambiando y va empezando a hacer cosas que no se imagina que iba a hacer. E isso é a transformação do coração. Uma pessoa começa a transformar, a mudar e começa a fazer coisas que nunca imaginava que faria. Me empezó a pasar algo que nunca me imaginé que me iba a pasar. E depois de um tempo me começou a acontecer algo que eu nunca imaginei que me aconteceria. Estaba en un retiro espiritual Eu estava em um retiro espiritual y sentí en el corazón que Dios me pedía que sea sacerdote. e eu senti no meu coração que Deus me pedia que eu me tornasse sacerdote. Me fui corriendo del retiro. E eu fui embora correndo desse retiro. Yo no quería ser sacerdote y es algo que no estaba en mi horizonte. Eu não queria ser sacerdote, era algo que não estava nos meus planos, no meu horizonte. Siempre han estado lejos y cuanto más lejos mejor. Za mene su Para mim, o sacerdote era alguém que melhor era estar longe. Siguió entrando en mi corazón y no paraba la idea del E tudo isso continuou entrando no meu coração e não terminava essa ideia do sacerdócio. ubio tu ideju da budem svećenik. Fueron unos años muy difíciles porque seguía sintiendo el llamado, E foram anos muito difíceis porque eu continuava sentindo o chamado, no quería decirle que sí a Jesús. Ali ni mas eu não queria dizer de sim a Jesus. Había pensado en formar una familia, en tener hijos Por toda a minha vida, eu pensei em formar uma família, ter filhos. djecu. y Dios venía a complicarme la vida. E Deus chegou e me tornou a vida complicada. Así que tuve como 3 o 4 años de mucha tensión interior. E depois de 3 ou 4 anos de muita tensão interior, Velike napetosti unutarnje. El último tiempo de ese discernimiento, e no último período deste discernimento, Uživanja. había ido a un retiro y sentía clarito que tenía que entrar al seminario. então eu fui num retiro e senti muito claro que eu deveria entrar no seminário. Razlučio da trebam ući u sjemenište. Pero salí del retiro y un amigo me dijo que tenía una chica para presentarme. E aí eu saí desse retiro e meu amigo disse que tinha uma moça que queria me apresentar. Imam jednu djevojku koju bi želio da upoznaš. Salí 2 veces con ella y me ennovié. Eu Već sam saí 2 vezes com ela e depois eu me cansei. Yo no quería ser
sacerdote de ninguna manera. Era Eu una pelea muy grande. não queria ser sacerdote de nenhuma forte, era uma luta muito grande. Pero pasaron unos meses y no podía seguir con eso adentro mío. E depois passaram-se alguns meses, eu não podia continuar com isso dentro de mim. Así que tomé la decisión y empecé a pensar en la posibilidad de ya irme al seminario. Então eu tomei a decisão e comecei a cultivar a possibilidade de entrar no seminário. Acá en Meyugori ve la devoción hacia los sacerdotes. Quando um está aqui em Medjugorje, vê a devoção aos sacerdotes. Y en las familias es una bendición tener a un sacerdote. E para as famílias é uma bênção ter um filho sacerdote. Pero en Uruguay no es así. Mas no Uruguai isso não é assim. En Uruguay se reza para que haya vocaciones, No Uruguai se reza para que se tenham vocações, pero los hijos del vecino, no los de uno. mas que seja entre os filhos do vizinho, não nos seus próprios. Cuando le conté a mi familia, Então, quando eu contei isso à minha família, muy grande porque ellos no esperaban esa noticia. foi um choque muito grande, porque eles não esperavam essa notícia. Cuando le conté a mis amigos pasó lo mismo, tampoco se pusieron contentos. E quando eu contei aos meus amigos, eles também não foram contentes. Y yo sabía que era así porque si le pasaba a mi hermano yo no sé si iba a estar contento. E eu sabia que era assim, porque se acontecesse ao meu irmão, não sei se eu ficaria como feliz. Es un proceso que hay que dejar que así como uno vive la conversión, E é um processo que precisa deixar que, assim como uma pessoa vive a conversão, también los demás hagan su proceso de aceptación. e assim, cada um tem que ter o seu processo de aceitação. En ese momento ya había vuelto a Meyugori muchas veces. E até esse momento eu já tinha vindo em Medjugorje muitas outras vezes. Algunos veranos venía a quedarme 2 o 3 meses acá. E em alguns momentos no verão eu vinha e ficava 2 ou 3 meses aqui. Este es mi lugar en el mundo. Esse é o meu lugar no mundo. Soy plenamente feliz en Meyugori. Aqui em Medjugorje eu sou completamente feliz. A veces nosotros hablamos del antes y el después. Muitas vezes nós falamos do antes e do depois, Durante es muy difícil. mas o durante é muito difícil. El proceso de conversión no es tan fácil como se lee en los libros. O processo de conversão não é tão fácil como nós podemos ler nos livros, Que a veces damos un paso para adelante y 3 para atrás. porque muitas vezes nós damos um passo para frente e 3 para trás. Nos ponemos metas muy altas y no las alcanzamos. Ou quando nós colocamos objetivos muito altos e depois não os alcançamos. Yo venía acá a Meyugori, entonces decía, voy a vivir las 5 piedritas. E então eu vim aqui em Medjugorje e dizia, eu vou viver as 5 pedrinhas. Iba a misa todos los días, Ia à missa todos os dias, pero el ayuno siempre fue difícil. e o jejum sempre foi muito difícil. Y eso siempre fue algo que al principio me complicó mucho. E isso foi sempre algo que para mim desde o início foi uma complicação. Cuando uno se pone esas metas que después caen, E quando um se coloca um objetivo e depois cai, kojima poslije padneš, siente como que en realidad fracasó. sente como se tivesse fracassado tudo. Pero después me fui dando cuenta que acá la Virgen es una pedagoga Então, aos pouquinhos eu percebi que Nossa Senhora era uma pedagoga que va llevando a cada uno de sus hijos en un proceso individual e que vai conduzindo cada um dos seus filhos num processo individual. Entonces me di cuenta que no podía compararme con otros. Então eu percebi que eu não podia me comparar com os outros Tenía algo propio para mí y yo tenía que abrir el corazón. e que ela tinha algo específico para mim e eu precisava abrir o meu coração. otvoriti srce tome. Y cuando entendí eso fue que empecé a vivir la fe con mucha más libertad, E quando eu entendi isso, eu comecei a viver a fé com muita mais liberdade, con mucha más paz interior com muito mais paz interior y sobre todo alegría. e, sobretudo, muita alegria. Yo pensaba que a la iglesia iba la gente que no tenía nada para hacer. Eu pensava que na igreja, que quem ia na igreja é porque não tinha nada o que fazer.
que eram todos hasta que me di cuenta que no era así, até que eu percebi que não era assim. que la alegría forma parte de la vida del cristiano E que a alegria faz parte da vida do cristão. y que en la medida que uno va viviendo de acuerdo a lo que nos pide el Evangelio, E que à medida que uma pessoa vai vivendo de acordo com o que nos pede o Evangelho, uno va experimentando esa alegría real en el corazón. a pessoa vai experimentando essa alegria real no coração. Para mí, la fe es ser muy alegre, E para mim a fé é ser muito alegre, vivo contento, porque eu vivo feliz, porque me encanta lo que hago. porque eu gosto muito daquilo que eu faço. Yo siempre digo, aunque acá hay muchos sacerdotes, Uvijek kažem, iako ima puno svećenika, E aqui tem sempre muitos sacerdotes. es más feliz del mundo. E eu sou um dos 3 sacerdotes mais felizes do mundo. svijetu. Ustedes deben ser de los otros 3 también. E vocês fazem parte dos outros 3 também. Pero realmente cuando uno hace lo que le gusta y puede disfrutarlo, Mas realmente, quando a pessoa faz aquilo que gosta e é feliz, e faz isso com o coração e com muito gosto, yo me siento realmente un privilegiado. e eu me sinto realmente um privilegiado, En el primer momento no lo pude ver, Iako to u prvom trenutku nisam mogao ni zamisliti. que la Virgen me é até mesmo se num primeiro momento eu não pude ver que Nossa Senhora transformou meu coração, ha presentado a su Hijo Jesús, e ela me apresentou o seu Filho Jesus, todavía más aún la vocación sacerdotal. e mais ainda me deu esse presente da vocação sacerdotal. Tener la gracia de celebrar todos los días la Santa Misa, E poder ter a graça de poder celebrar todos os dias a Santa Missa de ver cómo la gente viene herida, e de ver como a gente estaba yo en su momento, Kakav sam i ja bio nekada, y el Señor transforma a través de la confesión. e o Senhor nos transforma por meio da confissão. Poder ser un instrumento de Jesús E nós podemos ser um instrumento de Jesus para todos los demás, para todos os outros, hace que me lo tome en serio, que rece, assim que tomem a vida cristã seriamente, que rezem cada día también de hacer lo que hago. e podem aproveitar todos os dias também de fazer aquilo que fazem. Bien sé que mucha gente reza por mí, E sei também que muitas pessoas rezam por mim. somos ni siquiera conscientes, Muitas vezes nós somos nem mesmo conscientes. gente que ha rezado por nosotros sin saberlo. E todos nós temos muitas pessoas que rezaram por nós sem nós não sabemos. Con el tiempo uno empieza a experimentar eso y se da cuenta i nakon je Depois de um tempo, nós começamos a experimentar isso e nós percebemos del poder de la oración, qual é o poder da oração, que es capaz de cambiar un corazón duro que é capaz de transformar um coração endurecido en un corazón de carne. num coração de carne. Hoy en día en Uruguay Hoje em dia, no Uruguai, me toca acompañar a los jóvenes eu acompanho os jovens no processo vocacional. njihovog svećeničkog poziva ili redovničkog. y muchas veces veo esa tirantez interior E muitas vezes eu percebo essa rigidez interior. I mnogo puta vidim tu tenziju unutarnju, porque no es fácil aceptar el llamado a la vocación sacerdotal o religiosa. Porque não é fácil aceitar a vocação sacerdotal e religiosa, a tensão interior. Pero después de que uno dice que sí abiertamente, E depois que uma pessoa diz o seu sim de modo aberto, mucho peso de encima. ela tira sobre si um peso muito grande. Por eso, queridos jóvenes, Por isso, queridos jovens, anímense. animem-se. Que sientan en su corazón O que vocês sentem no coração que Deus realmente vos chama, espera una vida llena de aventuras. vos espera uma vida cheia de aventuras. pun avantura. A los varones y a las mujeres. Aos rapazes e às moças, Seguir a Jesús es lo máximo. seguir a Jesus é o máximo. Najviše što možete učiniti. Nada que se compare a esto. Não existe nada que se compara a isso. También necesitamos vocaciones al matrimonio. E também precisamos de muitas vocações ao matrimônio. Como pide la
familias santas. kao što nas... A Nossa Senhora nos pede aqui famílias santas. Voy a rezar por ustedes, ustedes Eu recen rezarei por vocês, vocês rezem por mim, que eu preciso me converter todos os dias, svakodnevno. para que el Señor siga ayudándonos a cada uno para que Deus continue ajudando a cada um de nós. y podamos estar todos de fiesta en el cielo. E um dia podemos estar todos em uma grande festa no céu. Amém.